preparei uma apostila e nós vamos ministrar a palavra, toda a disciplina de fundamentos da fé. Mas hoje é só um aperitivo, amém? É só uma demonstração do que nós vamos falar na aula. Eu não vou seguir uma apostila, eu só preparei para que a gente possa ministrar algo que, no meu entendimento e naquilo que Deus tem colocado no meu coração, é o fundamento número 1 da fé. Muitas pessoas falam que Hebreus 11 é o versículo que mais retrata a fé na Bíblia. Acho que vocês conhecem, né? Hebreus 11, todo mundo aqui tem um conhecimento da palavra. E eu discordo de algumas pessoas que pensam assim, respeito, mas discordo. Quando Deus começou a tratar comigo sobre fé, uma das coisas que eu mais ministro, é engraçado que quando eu vou preparar uma ministração, o Senhor sempre me leva para a fé. E eu ministro muito sobre fé, cura e prosperidade. Deus tem colocado isso no meu ministério, na minha vida, e tem me capacitado. Então, eu não vou ministrar outra coisa se Deus tem me dado esses temas. Agora, claro, um dia desse eu ministrei no culto de missões, eu ministro para mulheres, eu ministro sobre todos os temas da Bíblia. Mas o fundamento sempre acaba nisso aí, que eu disse, fé, cura e prosperidade. É uma coisa que flui na minha vida naturalmente. E desde que Deus colocou na minha vida ministrar sobre fé, desde que eu nasci numa igreja que nós somos chamados da fé, glória a Deus por isso. Eu já estou com o pastor Paulo desde o início, eu estava um pouquinho ausente porque eu estava fora, não da igreja, amém? Mas eu estava desenvolvendo outras atividades e aí agora eu voltei ativamente para a igreja. E nós estudamos no mesmo centro de treinamento, nós fizemos o Rema, eu e o pastor Paulo e a Auri. Não fiz aqui, eu fiz em Recife. E ele pensa muito como eu. Eu acho engraçado que o pastor Paulo ministrando e a gente se completa muito porque a gente crê exatamente igual. E eu louvo a Deus por isso. A ministração que Deus sempre colocou no meu coração, na minha opinião, amém, sobre fé, é Marcos 11. Por que Marcos 11? Porque Hebreus 11, ele fala o que é fé, não é isso? E a importância da fé, principalmente. Ele fala da importância da fé. Ele explica o que é fé num versículo e ele depois começa a falar a importância da fé. Não é assim? Em Hebreus 11. Agora, quando a gente chega em Marcos 11, quem é que fala para a gente nessa passagem? O próprio Jesus. E na minha opinião, na minha humilde opinião, nós não temos um mestre maior do que o nosso mestre Jesus. Então, o nosso mestre Jesus, ele nos ensina como a fé funciona. Então, na minha opinião, o princípio, o fundamento número 1 da fé está em Marcos 11. Então, se você puder pegar sua Bíblia, pintar Marcos 11 todinho, botar um neon, fazer assim, sabe? Porque é o fundamento número 1 de tudo, porque para a gente ter qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que ter fé. E a gente tem que ter a fé certa, amém? Na coisa certa, amém? E temos que agir de forma certa. Então, todas as coisas na nossa vida cristã só vão funcionar se a gente tiver esse fundamento número 1, que é a fé. Amém? Então, talvez por isso que o Senhor tem falado tanto comigo sobre fé. Porque Ele disse, se você ensina sobre fé, todas as outras coisas vão fluir. Porque todas as outras coisas do reino de Deus só funcionam com fé. Eu gosto sempre de dizer isso, é uma frase que eu sempre digo. Choro não move Deus. Pulo não move Deus. A sua situação, independente de qual ela seja, não move Deus. Nada do que você faça move Deus. Agora, fé move Deus. Amém? Fé move Deus a seu favor. Amém? Apenas pela fé. E isso diz lá em Hebreus 11. Né? Hebreus 11 fala que é impossível
agradar a Deus se não for por fé. Não é isso? E é necessário que todo aquele que se aproxime dele, creia que ele existe, e a parte que eu mais gosto, e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu acho que você já sabe o que é galardoador, né? Que dá o galardão, ou seja, que dá um presente. Então, todo mundo que se aproxima de Deus, além de crer que ele existe, tem que acreditar que ele está sempre com as mãos abertas, estendidas, para te presentear. É isso que Hebreus 11, versículo 6 diz, sobre fé. Agora, o que foi que Jesus disse sobre fé? Na apostila que eu preparei, tem uma aula que eu vou falar muitos versículos de Jesus sobre fé. Mas hoje eu separei esse. Vamos começar lá. Marcos 11. Para que vocês entendam o contexto, o versículo que eu vou mais frisar é o 22, 23, 24 e 25. Esse é o tema central de hoje. Mas para chegar aqui, nós vamos estudar a partir do primeiro versículo. Amém? Porque um versículo, ele fora de contexto, ele acaba sendo um pretexto. Amém? Então a gente tem que estar sempre contextualizando. A Bíblia, ela se completa de Gênesis a Apocalipse. Não tem como você pegar um versículo isolado e criar uma doutrina. Isso não é de Deus. Amém? Nós temos, a Bíblia, ela se completa. Ela não se contradiz em forma alguma. E para que nós entendamos, é sempre bom você contextualizar. Porque como é que eu vou saber o que aconteceu no 22 se eu não sei o que aconteceu lá no primeiro? Não é verdade? Então vamos começar no primeiro. Quando se aproximava de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está, diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumento, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazer isso, respondei: o Senhor precisa. Logo o mandará de volta para aqui. Então foram. Então, versículo 4. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e desprenderam. Alguns que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Ou seja, Jesus deu uma ordem, os discípulos seguiram essa ordem e foi lá pegar o jumentinho, que a gente vai saber mais na frente por quê. E quando as pessoas, por que vocês estão pegando esse jumentinho? Aí eles deram a explicação que Jesus tinha mandado e o pessoal liberou. Foi o mestre que pediu? Então leva. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho e outros ramos. Ei, gente, eu não sei vocês, mas eu já paguei esse mico, né, de ir numa missa de ramos e a gente fica no meio da rua com um raminho assim. Vocês já pagaram esse bicão? Esse King Kong? Eu já. Mas é porque eu não conhecia essa passagem. Aí eles jogavam vestes, abanavam os raminhos assim. Glória a Deus. Nesse momento, eles estavam aclamando ao nosso Senhor. Amém? Não quer dizer que a gente tenha que imitar hoje, tá certo? Porque nós louvamos a Senhor de outra forma. Amém? Nós estamos numa nova aliança. Nesse momento aqui, Jesus ainda não tinha morrido, os discípulos não tinham o Espírito Santo e eles não tinham o que a gente já tem, que é a nova aliança. Então, ainda viviam com algumas tradições, né? Então, eles levaram esse jumentinho, Jesus começou a andar, começou a andar, eles começaram a jogar as vestes, os ramos, ok? No 9. Tantos os que iam adiante dele, como os que vinham depois dele, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Pronto. Aí agora eu vou contextualizar para vocês entenderem o que é que estava acontecendo com Jesus. Jesus, nesse período, residia em Betânia. Tá? Aqui a Bíblia fala sobre isso.
ele residia em Betânia. E todo dia, nessa passagem aqui, durante 3 dias, ele foi para Jerusalém. Ele acordou de manhã no primeiro dia, versículo 11, que a gente leu até agora, do 1 ao 11, é o primeiro dia. E Jesus acordou e foi para Betânia. E aconteceu tudo isso que a gente narrou aqui. A história do jumentinho, a história das vestes, a história dos ramos, foi no primeiro dia. Para Jesus ir de Betânia para Jerusalém, ele andava cerca de 2.775 metros. Ou seja, quase 3 quilômetros para ir e 3 quilômetros para voltar. Eu estou para vocês entenderem, tá? Então, assim, a Bíblia demonstra que sempre andavam muitas multidões com Jesus. Sempre. Aqui nessa passagem ele fala de novo. Muita gente na frente, muita gente atrás, de um lado, do outro, apertando o mestre. Eu imagino, Jesus era homem, e eu imagino que ele se cansava. Imagina, a Bíblia diz no 11, que quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, ele perdeu muito tempo, amados, para chegar lá, porque a multidão não deixava ele caminhar com o burrinho, e com os ramos, e com as vestes. Então ele se atrasou. Então quando ele chegou lá, aí ele disse, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia. Ele voltou para Betânia com os 12, não fez nada, perdeu o dia todinho nesse moído. Amém? Aí agora vamos para o segundo dia. Segundo dia, Jesus acorda lá, lindo como sempre, né? Faz a sua oração matinal e se prepara, sabendo que vai andar mais quase 3 quilômetros, amados. Diga aí, hein? Alguém aqui anda 3 quilômetros para levar o evangelho? Eu estou devendo essa disciplina. Eu ainda não estou andando, eu vou de carro. Mas Jesus ia a pé. Então, no dia seguinte, a partir do versículo 12, quando saíram de Betânia, o que a sua Bíblia diz aí? Por favor, eu quero que você leia. Quando Jesus saiu de Betânia, que estava indo para Jerusalém, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve o quê? Jesus teve fome? Amém. Agora eu vou entrar, acho que num dos pontos mais importantes da aula. Jesus teve fome. Se você for lá naquela passagem que Lázaro ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus chorou. Amém? E vários versículos passagens bíblicas demonstram a humanidade de Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 ao 11. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Eu gosto de ler sempre antes e depois, mas o versículo principal é esse. Ele assumiu a forma de homem, ele se esvaziou da sua divindade e veio para cá como homem, como você e eu. Amém? Sabe qual é um dos grandes enganos de Satanás dentro da igreja de Cristo? Não é no mundo não, viu? Eu estou falando dentro da igreja de Cristo. É tentar colocar na cabeça dos crentes que Jesus era Deus e só aconteciam as coisas no ministério de Jesus, na vida de Jesus e com Jesus, porque ele era Deus. Então, como eu e você não somos Deus, a gente não consegue fazer a mesma coisa. Misericórdia. Isso é o maior engano que o diabo tem colocado dentro da igreja.
Jesus era 100% Deus e glória a Deus por isso. A Bíblia diz que ele estava com o Pai antes da fundação do mundo. Amém? A Bíblia diz que Jesus, a Bíblia diz que Jesus, vamos achar o versículo, porque eu estou querendo achar o versículo primeiro. Não vou achar. É porque essa Bíblia, às vezes, ela não se converte, amém? Eu quero achar um negócio e ela não acha, mas vamos lá. É em João, eu acho que é João, que o verbo se fez carne, habitou, né? É o primeiro, mas é um versículo que eu quero achar em João primeiro, que eu achei que eu tinha anotado aqui, mas... no princípio era o verbo, mas enfim, a partir do versículo 1, né? Vocês querem ler com a gente, para deixar mais marcado isso? Vamos lá em João. Olha lá, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era o quê? Deus. Esse verbo aqui é Jesus, amém? Aí depois o verbo se faz carne. Então a Bíblia é muito clara. Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem, enquanto ele estava aqui. Amém? A Bíblia fala de 3 estados de Jesus. 3 estados. Como eu falei, Jesus sendo Deus, está aqui, sem corpo. Vocês concordam que quando Jesus estava sendo Deus, apenas sendo Deus, lá na fundação do mundo, na criação, quando Deus disse assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele estava falando com quem? Com Jesus e com o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não era só Deus que estava lá, eu vou fazer o homem. Não, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É por isso que nós, criação de Deus, ainda éramos criação de Deus, nós somos trinos, exatamente como o próprio Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, num só. Nós somos um ser espiritual, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Nós somos trinos, como o nosso Pai. E lá nesse comecinho, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Jesus estava lá. Amém? Então, quando Jesus estava lá, ele tinha corpo? Tinha? Não, né? Ele era um espírito apenas. Amém? Ele não tinha corpo. Tá certo? Aí a gente acabou de ler agora que eu achei na apostila, na minha anotação. João 1, 1:4. A gente acabou de ler, que é justamente quando o verbo se fez carne, quando o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Amém? Então, nessa passagem, a Bíblia deixa bem claro o primeiro estado de Jesus, de espírito. O segundo estado de Jesus, que a palavra fala, por favor, vamos lá em 1 Pedro 1:20. 1 Pedro 1:20. Ele está colocando aí bonitão, né? Oh, coisa boa. Abençoado, rápido. Olha lá, 1 Pedro 1:20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, era o versículo que eu estava procurando, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Do mesmo jeito que isso aqui está confirmando o que João 1:1-4 diz, amém? Jesus estava no início e ele está no fim. Esse versículo fala isso. E ele é espírito. Agora vamos lá, homem, corpo. 1 João 1,14. Agora é 1 João.
1 João 1,14, peraí. 1 João. Ah, não, Desculpe, amados, é João 1,14. Então vamos voltar. João. E eu estava em João, aí fechei a Bíblia e fui para 1 João. Glória a Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. E como eu li lá em Filipenses ainda agora, ele se esvaziou de si mesmo e tomou forma humana. É o segundo estado de Jesus que a Bíblia fala. Ele tinha corpo quando ele se fez homem? Tinha ou não tinha? Tinha. Que inclusive as pessoas retratam Jesus de olhos azuis, bonitão, né? Eu creio que Jesus era muito bonito, amados, mas a própria raça dele, como judeu, não tem judeu loiro. Amém? Não havia nenhuma beleza. Exatamente. Então, assim, isso, homem que trabalhava. Jesus era um capa trabalhador. Amém? Ele passou a vida inteira dele com o pai dele da terra. Amém? E o pai dele da terra era carpinteiro. E com certeza ele estava ali também, ajudando o pai dele. Amém? Não é isso? Diga aí. Tudo na mão, Agora imagine, eu fico imaginando que Jesus tinha uma profissão, amados. Jesus trabalhava. Amém? Com o pai dele na terra, até entrar no seu ministério, porque na hora que ele entrou no seu ministério, amém, quando ele foi batizado no Espírito Santo, né? Então foi naquele momento que ele recebeu, né, a unção, e ele foi trabalhar no ministério. Aí sim, aí ele não estava mais em nenhum trabalho terreno, amém? Era só dedicado a ministrar e ensinar a palavra. E uma coisa que eu sou muito apaixonada por Jesus é que a coisa que ele mais fazia era ensinar. Amém? Era o que ele mais fazia. A Bíblia diz que ele ensinava. Aí quando ele ensinava, as pessoas eram curadas. Quando ele ensinava, os cegos enxergavam. Quando ele ensinava, os demônios saíam correndo. Quando ele ensinava, não era assim? Havia mudança de vida, havia arrependimento. Glória a Deus pelo ensino dessa palavra. Amém? Nós não somos nada sem essa palavra. Amém? E talvez por isso eu exalte tanto essa palavra. E principalmente o ensino da palavra. E eu sempre incentivo muito as pessoas. Abra sua Bíblia, vá ler, vá meditar, vá estudar. O pastor diz um negócio lá na frente, aí você anota e vai para casa e... Peraí, deixa eu ver mesmo se esse negócio é assim mesmo. Aí vai lá. Amém? Lá em Apocalipse diz, né, que os de Bereanos, que eram os mais espertos, que eles, tudo que diziam, eles iam lá, peraí, deixa eu ver se estava mesmo lá. Ia pesquisar, ia estudar. Amém? E aí Apocalipse exalta essas pessoas, que não engoliam tudo. Amém? Não engula tudo que você escuta. Seja um ser pensante. Deus lhe deu capacidade de pensamento, capacidade de entendimento. Amém? Medita nessa palavra, coma essa palavra, mastiga essa palavra. Amém? Porque na hora que a gente está ministrando a palavra, você que tem o Espírito Santo aí, testifica. Amém? Aí quando alguém chega com engano, como eu disse aqui, que Jesus era Deus e ele só fazia os milagres e só operava porque ele era Deus e você pode fazer nada porque você não é Deus. Você é Deus? Não. Então, quando você escutar uma coisa dessa, dentro de você faz, esse negócio aí eu não recebo não. Amém? Por quê? Jesus venceu o diabo como homem. Quando o pastor Paulo estava ministrando ontem, dizendo como é que o diabo chegou como é que Jesus chegou no inferno, ele já deu essa aula aqui.
Como é que Jesus entra e bate na porta? Vocês já escutaram essa ministração do pastor Paulo? Eu achei muito interessante, porque o diabo, ele ficou estarrecido, ele não acreditou. Porque quando ele venceu Jesus, amém? Quando Jesus morreu na cruz, o diabo soltou todo tanto de rojão, pipoco, alegria. Ele ficou, meu amigo, foi, como disse o pastor Paulo, um freio. Por quê? Porque ele estava comemorando que ele tinha vencido Jesus. Amados, foi isso que o diabo entendeu na hora que Jesus chegou lá no inferno. E ele disse, mas espera aí, como é que você está aqui? Né? Aí Jesus disse, mas o meu corpo está lá em cima, com todo o pecado lá. Como homem, o diabo não esperava por essa. Jesus venceu o diabo como homem. E você e eu vencemos o diabo através do que Jesus fez naquela cruz. Amém? Sabe por que Jesus venceu o diabo como homem? Aí eu vou ser bem rápida. Quando o homem estava no Éden e ele foi formado, passamos o homem, a nossa imagem e semelhança, não é assim? E fez e abençoou. Jesus, Deus, ele deu naquele momento ao homem toda a autoridade. Vocês já tiveram essa aula aqui, amém? Toda a autoridade foi dada ao homem no Éden. Aí o que foi que o homem fez? Caiu. O que foi que ele caiu? Quando ele quis ser igual a Deus, porque o pecado do homem não foi comer uma fruta, amados. Eu também pensava assim, quando eu comecei a ler, vixe, que besteira, comer uma frutinha, né? Mas não foi esse o pecado do homem. O pecado do homem foi querer ser igual a Deus. O pecado do homem foi cobiça. O pecado do homem foi querer ser mais do que ele era, do que lhe era permitido, amém? Querer ser Deus. Então o que acontece? Ele cai. E quando ele cai, o que é que ele faz? Ele entrega a autoridade e pega essa autoridade que Deus deu a ele e entrega a quem? A Satanás. Aí o que é que Satanás faz? Domina, amados, reina. Por que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno? Por que Jesus, quando o diabo chegou para ele, para tentá-lo, o diabo chegou para Jesus e disse assim, eu te dou tudo, se você prostrado me adorar, eu te dou todos esses reinos, eu te dou tudo. Por quê? Ele ia dar uma coisa que não era dele? É dele. Amém? Aí o que foi que Jesus fez? Jesus foi para a cruz e resgatou essa autoridade. E na hora que ele resgata essa autoridade, ele pega de volta. Se ele viesse como Deus, não estava valendo. Não podia ser como Deus, entende? Porque Deus, ele não faz o jeitinho brasileiro. O homem entregou a autoridade a Satanás. O homem, o segundo Adão, pegou de volta. Amém? É por isso que Deus faz as coisas todas certas. Nunca pense que Deus vai dar um jeitinho brasileiro. Amém? Ele não dá jeitinho. Ele segue princípios. Então, pela palavra, o homem entregou a autoridade a Satanás. Jesus veio como homem e tomou de volta como homem. Amém? Por conta disso, porque Deus faz as coisas todas certas, é que hoje nós podemos ser mais que vencedores em Cristo. Eu acho linda como a gente fala, em Cristo. Pode olhar, tudo que nós temos, amados, é em Cristo. Em Cristo, através de Cristo. Ele é que nos capacita. Amém? Nós hoje só podemos chegar com a autoridade. Viu como o pastor orou aqui hoje, com a autoridade? Essa autoridade nós só podemos ter diante de Deus. E chegar desnudado, né? A gente chega assim, limpo. A gente chega... Por quê? Por causa de Jesus. Do sacrifício que ele fez lá.
há 2000 anos atrás. Isso é o que faz com que nós tenhamos tanta comunhão com o Pai. Amém? Tanta ousadia para chegar. Diga aí, se não tivesse Jesus. Antigamente, você lembra como era para chegar perto para chegar para ver Deus no templo, como era? Vocês já leram já estudaram sobre isso? Gente, era um protocolo. Eu não queria viver naquela época, não. Misericórdia. Era um protocolo para se chegar perto de Deus. Aliás, para ter um vislumbre, né? O cara ia amarrado numa cordinha e com um sininho. Porque se Deus não aceitasse o sacrifício, ele morria na hora. E hoje a gente samba, dança, canta, pula, grita na presença do Senhor. Por quê? Por causa de Jesus, amados. Amém? Então nunca, 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 nunca deixe ninguém colocar isso na sua cabeça. Você é homem, amém. Mas você faz as obras que Jesus fez e maiores ainda, porque Ele mesmo disse que você ia fazer. Você pode fazer as obras que Jesus fez e maiores ainda, mesmo sendo homem. É isso que é lindo no Evangelho, não é lindo? Ele se despojou da sua divindade, veio como homem, mostrou pra gente que como homem a gente ganha do diabo através dele. A Bíblia é tão lindo que a Bíblia diz que todo o poder e toda a autoridade foi dada para Jesus. E Ele deu para quem essa autoridade? Para a igreja. Amém? Então nunca pense que você não é capaz de fazer nada. Porque você é capaz. Porque a tua capacidade vem do Senhor. Amém? Vamos para o 12. Eu não sei porque fui bater aí, mas vamos embora. Vamos para o 12. Segundo dia, amém? Segundo dia, Jesus, vocês lembram, né? Que Jesus andava quase 3 quilômetros para chegar, o pessoal apertava ele. Existem alguns estudiosos que eles dizem que quando Jesus andava, em média, 3.000 pessoas andavam ao redor dele. Você imaginou 3.000 pessoas apertando o Senhor? Gente, mas imagina, esse homem andava, um era curado, o outro expulsava os demônios, caía tudo, saía tudo, o outro era liberto, o outro largava a cama e ia-se embora andando, era só milagre onde ele andava. Agora me diga, se Jesus chegasse aqui hoje, não, hoje é porque a gente já tem isso, né? Amém, glória a Deus, mas imagina que chegasse, se a gente vivesse na época de Jesus, eu não sei você, mas eu dava logo um pulo em cima dele, arrancava nem que fosse um pedaço da roupa para levar para casa, porque era isso que as pessoas pensavam. Quando Jesus andava, o povo partia para cima dele. Ele andava com os 12, agora imagina, os 12 ao redor dele e mais uma multidão, espremendo o homem. E isso era uma média, amém? Não era sempre que ele estava rodeado dessa quantidade de pessoas. Mas ele discursava para 5.000 pessoas. Eu sou radialista e eu acho interessante porque Jesus era muito inteligente. E ele ministrava para uma quantidade gigante de pessoas sem microfone. Ele usava o vento. Ele usava a posição. Ele não ficava mais no alto e as pessoas lá embaixo, porque não chega o som. Ele ficava ao contrário. As pessoas sentavam ao redor dele assim, para fazer acústica. Pense que Jesus era um cara inteligente. Eu nesse espacinho aqui, bem pequenininho, preciso do microfone para poucas pessoas. Ele falava para multidões sem usar o microfone. Diga aí, não é lindo isso? O Deus que você serve é inteligentíssimo. O nosso Senhor, amados, Ele é cheio de qualidades, como homem, falando como homem. Ele não usava uma voz de trovão. A Bíblia não diz que existia um poder sobre ele e ele ministrava as multidões e a voz dele tinha um microfone. Não, amados, ele falava como um homem. E ele era inteligente, ele usava sua inteligência. Amém? Aí aqui no versículo 12 diz que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Aí eu vou explicar isso aí para ficar bem claro. Vamos imaginar, eu gosto de fazer isso. Quando eu leio uma passagem na Bíblia, eu gosto de imaginar. Vem Jesus andando. Aqui fala que estavam
só nesse versículo, nessa passagem, estava só os discípulos. Ele saiu de Betânia e estava indo para Jerusalém. A Bíblia diz que ele estava com fome. Amém? Aí ele vem andando. Aí vê de longe uma figueira. A figueira tem uma peculiaridade. Do mesmo jeito que a maioria dos legumes, a maioria das frutas, a gente aqui, né, que tem muito farto, né, de várias espécies de fruteiras, a gente vê que cada uma tem uma peculiaridade. Então Jesus sabia que a figueira tem uma peculiaridade. Quando existe folha na figueira, é porque tem fruto. Aí no caso aqui, ele diz assim, vendo de longe uma figueira com folhas, por isso que a Bíblia deixou bem claro, ele viu uma figueira com folha. Aí ele fez, eita, tem fruto. Aí a Bíblia também diz o quê? Que ele foi ver se nela, porventura acharia alguma coisa. Por que ele foi ver se? Porque a Bíblia diz que não era tempo de figos. Imagina aí, eu venho de longe e vejo uma figueira cheia de folhas. Vai ter figo. Eita, mas não é tempo de figo não. Então deixa eu ver lá. Vou lá ver se tem. Foi isso que aconteceu. Simples. Jesus vinha andando. Tinha folha. Ele foi lá. Não era tempo de figo. Então ele foi lá conferir. Simples. Quando chegou lá, diz que, aproximando-se dela, nada achou, senão o quê? Folhas. Porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora me respondam bem sincero, do fundo do coração. Com fé, hein? Eu quero uma resposta com fé. Você entendeu como eu, que Jesus falou? Vou ler de novo, que eu acho que... Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amados, a primeira vez que eu li isso aqui, eu entrei na carne. Não vou mentir, não. Jesus amaldiçoou uma figueira? Como? Só eu pensei assim? Não? Vocês pensaram também? Vamos aprender hoje por que ele falou daquele jeito com aquela figueira? Amém? Vamos lá? Vamos abrir, por favor, Lucas 13, de 6 a 9. Chegou lá já? Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Parece alguma coisa que a gente acabou de ler, né? Vamos lá. Pelo que disse o viticultor: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Ela não dá fruto, ela está só ocupando inutilmente a terra. Aí ele disse assim, foi defender, né? Senhor, deixa ainda este ano, já que eu escave ao redor, lhe põe estrume. E se ela vier a dar fruto, está bem. Se não, eu mando cortar. Eu achei bonito essa passagem porque ele falou da mesma figueira. Amém? Ela não estava dando fruta. O que foi que ele mandou fazer? Cortar. Aí, o plantador dela, quem estava lá, o agricultor dela, disse assim, ainda defendeu, né? Deixa eu dar mais uma chance. Mas se ela não der fruto, eu corto. Amém? Vamos lá para João 15. A partir do versículo 1. Eu sou a videira. Ele está falando dele mesmo. Hein? E meu pai é o quê? É o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o quê? Corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza o quê? Mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. O apanharão e lançarão no fogo e o queimam. Mas, eu vou ler isso aqui só para dar um refresco, tá? Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Que tem a ver com a nossa que eu vou falar lá no 25. Amados, Jesus fez algum... Agora vamos voltar para lá, para 12. Para o 14. Então disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. Amados, Jesus cortou aquela figueira. Só que em vez dele usar um machado, ele usou a palavra. Amém? Ele não estava fazendo nada mais do que o Pai já tinha conversado com ele. Mais do que ele ensinava. Amém? Jesus sempre ensinou, olha, se não dá fruto, a gente corta. Então não tem por que você ficar escandalizado, porque Jesus amaldiçoou a figueira. Porque na verdade quando a gente ouve essa palavra amaldiçoou, né? Aí vem aquele sofisma na nossa cabeça. Ah, meu Deus, Jesus amaldiçoou uma figueira. Não, amados, ele apenas cortou a figueira. Esqueça essa palavra amaldiçoou. Ele apenas cortou a figueira. Agora, ele cortou com a palavra e não com o machado. Ele não pegou o machado, vamos ali cortar essa figueira. Não. Sabe o que eu acho mais lindo? Olha só, Jesus vem andando, vê de longe uma figueira, tem folha, ele vai ver se tem fruto, catuca lá, não tem fruto. Aí ele fala para a figueira, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Aí ele faz o quê? Senta, chora, senta, espera, senta, ele nem senta, né? Ele dá as costas, amado, e vai embora. Ele ficou olhando de longe para ver se ela ia secar. Ficou? Não, né? Então vamos para frente. Versículo 15. Eles foram para Jerusalém, entraram no templo, passou a expulsar os que ali vendiam. Lembra dessa passagem? Eu não vou entrar muito nela, mas foi fazer a obra, amém? Ele estava a caminho de Jerusalém e eu já vi assim, alguns pregadores usarem essa passagem para justificar que eles pregam assim, né, com veemência, dão umas cacetadas, mas enfim. Mas Jesus até fazendo isso que ele fez aqui, ele era cheio de amor, amém? Claro, nessa hora ele estava, né, ele estava chateado. Ele era homem, a gente acabou de ver isso aqui. E às vezes a gente não fica indignado quando a gente escuta alguém falar alguma coisa do nosso Pai que não é verdade. Estou falando do nosso Pai Celestial. Às vezes a gente não fica indignado quando a gente vê pessoas fazendo comércio na casa do Senhor. Até hoje, não é assim? Jesus ficou indignado e ele demonstrou a indignação dele. Amém? Aí, no 19, vindo à tarde, eles saíram da cidade. Foram embora. No terceiro dia, olha, a história começou 3 dias antes. No terceiro dia, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Aconteceu ou não aconteceu o que Jesus falou um dia antes? Aconteceu, não aconteceu? Por que aconteceu? Aí eu vou voltar de novo. Você viu Jesus quando falou com a figueira? Ele esperou acontecer? Ele sentou lá e ficou olhando, ver se dava certo? O que ele fez? Foi embora fazer a obra. Ele falou com a figueira e foi embora. No outro dia, quando ele passava pelo mesmo lugar, eu acredito que era o caminho, né? Que ele ia todo dia. Ele não estava indo todo dia de Betânia para Jerusalém? Pronto, a figueira estava lá. Então, no terceiro dia, ele ia passando. E o que eu acho mais lindo é que Jesus viu a figueira seca, mas não chamou atenção para ele. Chamou atenção para quê? Para os discípulos. Os discípulos é que se espantaram. E passando eles pela manhã, viram a figueira secar desde a raiz. Então, quem? Nosso representante mó da carnalidade, aleluia, Pedro.
Pedro era... As pessoas diziam, não, porque Pedro era muito ousado. Diziam, Pedro era carnal. Amém, mas vamos crer que ele era ousado, amém? Amém, era ousado. Então Pedro, muito ousado, né? Lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou. Pedro, todo espantado. Jesus estava espantado? Os discípulos estavam espantados. Aí Jesus parou, olhou para os caras assim, 12 marmanjos, olhou assim e disse: eu vou ter que ensinar para esses cabas o que eu estava falando. Acho que eles não entenderam, não. Aí começa a dar a maior aula de fé, no meu entendimento, na minha opinião, amém? Isso não é uma doutrina, amém? É minha opinião. Ele começa a dar a maior aula de fé, de Gênesis até Apocalipse, é essa aqui, para mim, amém? Por causa de uma plantinha. E por causa da carnalidade dos caras, entendeu? Porque eles não entenderam. Jesus deu a ordem, foi embora. Quando voltou, já tinha acontecido o que ele tinha dito que ia acontecer. E ele estava tranquilo. Quem se espantou foram os discípulos. E como os discípulos se espantaram, aí Jesus disse: bom, eu vou ter que ensinar agora, né? Para eles. Quando o seu filho, né? Você faz alguma coisa. Quem tem filho aqui? Pronto. Quando o seu filho faz alguma coisa e você faz uma coisa e ele não entende. Aí você não... Peraí, agora eu vou ter que ensinar, né? Aí para com ele, né? Assim, com o maior amor do mundo. Aí diz assim: filho, olha, é assim que funciona, é assim, não é assim? Aí começa a ensinar para o seu filho pequeno, numa linguagem que ele entenda. Não é assim? Se seu filho tiver 10 anos, você vai falar numa linguagem. Se ele tiver 4 anos, você vai falar em outra linguagem. Não é assim? Se ele já tiver uns 18, aí você já parte logo... Tenha vergonha, acaba safado, não é assim? Pronto. Depende muito do grau, né, da idade e do amadurecimento. Jesus foi mais ou menos assim. Os caras andavam com Jesus já há um tempão. Não é? 12 homens que passavam 24 horas com Jesus. Já tinham visto Jesus operar. Eu nem conto quantos milagres Jesus já tinha feito e eles tinham visto. Gente, pelo amor de Deus. Agora diga assim: glória a Deus por Pedro. Porque se não fosse Pedro, a gente não tinha essa lição. Então, quando Jesus disse, vamos lá para o 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara até a raiz. Sabe o que... Eu não trouxe minha água. Sabe o que eu acho mais lindo nesse versículo? É que ela secou até a raiz. Alguém já viu uma figueira aqui, ou pelo menos uma foto? Eu já vi no Rio Grande do Sul, figueira. Lá tem figueira. Não é uma árvore muito gigantesca, não. Mas não é uma árvore pequenininha, não. Ela é de médio porte. Uma figueira é de médio porte. Mas ela também não é tão fininha. Ela não é fininha. As figueiras, elas são mais um caule. Ela é um médio porte. Ela tem um caule razoável. Ela tem raízes fundas. E ela é de médio porte. Ela não é... Uma figueira não é do tamanho do baobá, amém? Ela tem um porte médio. Agora, mesmo ela tendo um porte médio, você já imaginou que quando você corta uma árvore de médio porte e você deixa você corta, se você não arrancar as raízes, ela não morre, concorda comigo? Ela só aqueles ramos, mas a raiz fica viva e a raiz depois começa a brotar, não é assim? Todo mundo aqui alguém já cortou um pé de pau aqui? Eu já, infelizmente. Jesus me perdoe. A gente não pode estar cortando plantas, mas uma vez ou outra a gente já fez isso. Então, quando você corta, se deixar a raiz, ela volta, ela não morre, porque vai brotar de novo. E essa parte que você cortou, ela passa dias, dependendo do tamanho da árvore, ela passa dias até secar. Não é assim? Aí eu já vi uma pessoa falando comigo e me levou lá para Lucas, dizendo que lá em Lucas, a palavra usada é, ela secou instantaneamente. Mas, amados, para uma árvore que passa dias para secar, né? Ele foi de um dia para o outro, a bicha estava seca até a raiz. Para mim isso é instantaneamente. É só uma forma de linguagem, amém? Então, isso é bom deixar claro, porque às vezes nós vamos ensinar, aí sempre chega um Pedro, que já vieram me questionar isso.
Mas a Bíblia disse lá em Lucas que foi imediatamente. Aí eu disse, sim, amado, claro que foi imediatamente. Porque se não fosse imediatamente, ele ia passar vários dias lá para secar. E a Bíblia diz, que eu acho lindo, é que ela secou até a raiz. Agora me diga uma coisa, como é que eles viram a raiz dessa planta, hein? Já pararam para imaginar, para pensar nisso? Amados, nós temos que entender as Escrituras, principalmente os Evangelhos. Se coloca lá, faz de conta que você está num 3D. 3D, aquele, né? Não tem aqueles 3D que você bota o óculos. Pronto, se imagina num 3D celestial e se coloca dentro da situação. Como é que esse pessoal viu essa raiz, hein? Amados, eu imagino, a Bíblia não fala, ela só diz que viu a raiz. E se viu a raiz estava do lado de fora. Pois é. Algumas para fora, tem algumas, né? Ela cai, pronto, é isso. Aí o que é que eu quero trazer para vocês aqui? Jesus falou a palavra e foi embora, não foi? Ele se preocupou como é que ia acontecer? Não. Quando ele passou no outro dia, Pedro é que viu, aí fez, eita Jesus, a figueira que você falou aquilo com ela ontem, realmente secou. Aí Jesus fala, tá bom, vou ensinar agora para eles porque que a figueira secou. Aí para e vai dar aula. Amados, o que eu gostaria de trazer nesse versículo aqui, que você saia daqui com isso bem fundo no seu coração, é o seguinte. Quando você dá uma ordem, como Jesus deu, e a gente vai ver aqui, por que ele deu aquela ordem e como ele agiu com aquela ordem. Quando você dá uma ordem a alguma coisa espiritual, amém? Não se preocupe. Você não se preocupa como é que aquilo que você deu a ordem vai acontecer. Quem tem que dar os pulinhos para fazer o que você ordenou, é aquilo que você ordenou. Amém? Quando Jesus disse, vamos lá, Jesus parou para ensinar, não foi assim? Aí ele diz, então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, essa que a figueira que amaldiçoada secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Esse versículo sozinho já dá uma aula. No original desse versículo, eu estava conversando com o pastor Ari antes da aula, e a gente falando sobre traduções da Bíblia. Eu acho engraçado que o hebraico, a Bíblia foi escrita em sânscrito, foi escrita em grego e em hebraico, 3 idiomas. O que tem de semelhante nesses 3 idiomas é que uma palavra só, às vezes, tem vários significados. Vários significados. Vou dar um exemplo. Olha só, o exemplo mais simples que eu tenho para ensinar para você significado. Se você abrir o nosso dicionário e você pegar qualquer verbo lá, vai ter assim várias definições para a mesma palavra, não é assim? E a gente adequa de acordo com o que a gente acha mais conveniente naquela hora que a gente está falando, não é assim? Pronto, a tradução da Bíblia, infelizmente, nem sempre as pessoas que traduzem pegam a melhor tradução. Não é que traduz errado, amém? Não traduz errado. Tem várias traduções, vou dar a mais simples de todas, olha só. Quem aqui vai dizer para mim que significa amém? Ok, é a primeira tradução para amém, assim seja. Ok, eu vou dar uma hoje. Toda vez agora que você der amém, você vai lembrar disso que eu disse agora. Aí o seu amém nunca mais vai ser o mesmo? Amém? Uma das traduções para amém, que eu acho a mais correta, diz assim: é a palavra de Deus, por isso se cumprirá. A tradução de amém. Amém? Porque quando eles escreviam, que colocavam o amém, quando eles recebiam algo da parte de Deus no Velho Testamento, amém? E aí eles escreviam, aí eu não vou nem entrar porque até a caneta que ia escrever o nome de Deus era completamente separada, era completamente diferente. Eles tinham toda
um respeito pelo nome de Deus, que são só 4 letras, é YHWH, que a gente não tem como traduzir na nossa versão. A gente traduz como Jeová, mas Yahvé, não é assim? Mas não existe tradução, não tem como falar, porque é uma palavra do idioma deles. Mas, enfim, então, quando eles escreviam, e quando eles escreviam o amém, quando eles colocavam aquele rabisquinho, né? Porque aqui pra gente é um rabisco, né? Aquele rabisquinho, eles estavam dizendo, é a palavra de Deus, por isso se cumprirá. Amém? Mas aí o cara que vai traduzir, acho que ele era meio preguiçoso. Aí ele, bota aí assim seja. E a gente acaba perdendo, amados, porque a gente não está com o original na mão. Já pensou se a gente fosse andar com a Bíblia original na mão? Eita, esse versículo aqui tá... Eu faço isso, amém? Desde o primeiro dia que eu me converti, no centro de treinamento que eu me formei, no Rema, o pessoal brincava e me chamava do original. Porque tudo eu ia pesquisar no original. Amém? É segurança, é bom. Porque eu comecei a ter entendimento das coisas de Deus profundos, só aprendendo do original. Quer uma outra que eu falei na aula que a gente teve lá com o pastor Paulo, quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é assim? Aí ele disse, façamos o homem a nossa semelhança. Deus abençoou o homem, não diz assim? Ser próximo, ele disse, ser abençoado, né? Assim, vamos lá pegar a palavra que tem aqui, vamos lá. Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje? Amém. Glória. Olha o amém, olha o amém. Olha só. Lá em Gênesis, no capítulo 1, diz assim. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que rastejam na terra. Essa palavra que está aqui na sua Bíblia, e Deus os abençoou, não está aí? Abençoou? Sabe qual é uma outra tradução para ela? Essa bênção que está aí é a mesma palavra utilizada como liberação para prosperar. Quando Deus nos criou e nos abençoou, a bênção dele nos dá autorização para prosperar. Por isso que tudo que você faz, amado, é próspero. Porque Deus lhe deu essa capacidade. Ele te abençoou. Amém? Não é lindo a palavra de Deus quando a gente estuda? Oi? Não é isso? Olha, uma vez eu ministrei sobre isso. Jacó queria essa bênção, meu amigo, mais do que tudo. É verdade. Porque essa bênção fazia ele prosperar. Amém? Ele conhecia o original. Pronto, olha aí a revelação. Ele conhecia o original, é verdade. Mas era. Glória a Deus. Vamos lá, voltar. São várias traduções para Shalom. Prosperidade, provisão, sustento, descanso, gozo, alegria. E mais como que é paz. É paz, exatamente. Amados, a própria salvação de Deus tem 5 significados. Amém? Salvação. Por isso que a gente diz, gente, salvação, cura está dentro da salvação. Porque significa cura também. Amém? Cura, salvação, cura, libertação. Mas quem? Bora, minha gente, me ajuda. Os 5 significados de salvação. Gente, a gente fizeram aula de dever de casa, não foi? Salvação, cura, libertação, segurança. Falta só uma. Quando eu me lembrar, eu digo, tá?
Vocês perdoem a professora hoje, mas eu lembro já. Vamos voltar para o poder da fé? Nesse versículo 22, lembra que eu mandei você riscar sua Bíblia? Nesse aqui você faz um sol assim do lado, uma estrela, dá um beijo, faz qualquer coisa, porque esse aqui tem uma revelação nele, amém? Tudo que vai acontecer no 23, 24 e 25 depende desse aqui. No original, diz assim, olha aqui, ao que Jesus disse-lhes, tende fé em Deus, não é assim? Tende fé em Deus. Essa é a tradução do preguiçoso, lembra que eu disse o preguiçoso? Pronto, esse aí. Mas no original, no grego, seria, eu até copiei, sabe? Eu vou me atrever, eu espero que ele não esteja gravando, mas no grego é algo como ele dissesse assim, Kai apocristeis Iesus legei autos etenipistem teu. Isso é em grego essa palavra, essa frase. E a melhor tradução para esta frase, na verdade, eu já vi algumas pessoas que entendem de grego, que eu não entendo, eu só sou uma curiosa, amém? E que falam grego, inclusive eu trabalhei com um grego e eu dei essa frase para ele, sem ele saber que era da Bíblia, e pedi para ele traduzir para mim. Ele é grego. E ele traduziu do jeito que eu vou traduzir para vocês agora. Tende a fé de Deus, ou do tipo de Deus. Dá para você entender que Jesus não está mandando você ter fé em Deus, mas do tipo de Deus? Amém? Não é a fé em Deus que vai fazer o milagre, é a fé do tipo de Deus. Amém? Aí ele continua, olha que lição linda. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, tem que falar, amém? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Vocês estão tão caladinhos, deram glória a Deus. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma vontade de correr. Toda vez que eu leio esse versículo, que eu vejo ele na minha frente, eu dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Amados, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar aonde? Sabia que às vezes, não é na cabeça? Sabia que às vezes a sua cabeça não está crendo, mas seu coração está? Amém? Amém, entende? Que ele não disse na sua mente, ele disse no seu coração. Não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o quê? O que diz. Foi o que Deus diz? Foi o que quem diz? Você. Mas crer que se fará o que você está dizendo. Assim será com ele. Assim será com você. Eita, que pipoco. Aí eu volto para aquela frase. Quando você diz uma coisa para o mar, se você chega para o monte e diz assim, monte, ergue-te e lança-te no mar. Você não se preocupa como é que o monte vai chegar no mar. Ele tem que dar os pulinhos dele para ir. Exatamente. Quando você tenta racionalizar, a melhor palavra, obrigado, pastor. Quando você tenta racionalizar, amados, a dúvida entra. A dúvida é o inimigo número 1 da fé. Ocorre, mas não é o correto. Jesus falou alguma coisa de duvidar aqui? Falou, né? Não duvidar. Não foi assim?
Pois é. Se você abrir lá em João 7,12, pegando aí o mote da irmã. Vamos lá em João 7,12. É. João 7,12. Não consegue nunca. Nunca. Por isso que as crianças aprendem mais fácil, porque eles não estão acostumados. Isso. Exatamente. Não consegue. Aí cai. É. Exatamente. É dessa forma. É verdade. Ele falou e foi embora. Pronto. Executa. Pronto. É desse jeito. Então, amados, olha aqui no 12. Foi 12 que eu falei? 7, 12. Isso. E havia grande murmuração a seu... Está falando de Jesus, tá? Jesus estava lá na festa dos tabernáculos nessa hora. Tabernáculos, quase não sai. E o que acontece? Havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. Outros diziam o quê? Ele engana o povo. Diga aí. Agora vamos lá em... Quer ver? Marcos 3, 20. Marcos 3, 20. Diz assim. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo. Lembra? Diz que toda vez, onde Jesus ia, o povo ia atrás? Pronto. De tal modo que nem podia comer. Diga aí. E quando quem chegou para ele? Os parentes. Parente, viu? Próximo. A mãe. O Bíblia está dizendo que eram parentes. De Jesus, ouviram isto, saíram para fazer o que com Jesus? Prender. Amém? Amados, toda vez que você se levanta em fé, sempre vai vir, eu vou dizer abençoado, porque né, minha boca tem que falar de lá, para duvidar, para tentar colocar dúvida em você, para tentar tirar você do seu propósito, não falta. É da família, mas aí vamos pular essa parte, tá certo? Agora vamos lá para Marcos 5, não está na minha ministração, mas vamos lá, amém? Marcos 5, desculpe, Marcos, tá, é Marcos 5 mesmo. Começa Jesus curando um endemoniado, não é assim? Depois a mulher enferma. Só que lá no 21, vamos no 21. Que esse capítulo 5 de Marcos, ele fala de muitas curas. Eu uso muito ele. Então no Marcos 5, a partir do 21, Jesus voltado para o barco, para o outro lado, então, aí ele diz que Jairo chegou. Eu não vou ler tudo porque eu só vou dar uma passada. Jairo chegou, falou para ele que a filhinha estava à beira da morte, não foi assim? Aí eles estavam indo, né? Estavam indo. No meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue. Todo mundo conhece essa passagem, não é assim? Jairo estava com Jesus. Jairo chegou e disse: Jesus, minha filha tá, ó, morre ou não morre? Aí Jesus disse: vamos lá, eu vou com você. Aí estão indo. No meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue. Olha o tumulto. Um vai, não sei o que lá, é curada, levanta, a sua fé salvou, não é aquilo? Isso, na visão de Jairo, ele fazia: meu Deus do céu, se tivesse relógio, né? Ai, meu Deus do céu, Jesus está demorando. Ai, essa mulher vai ter que tocar Jesus logo agora. Ai, meu Deus, só atrasando minha bênção. Oh, sou só eu.
Ai, meu Deus, atrapalha a bênção. Mas, enfim, a mulher recebeu a bênção, foi curada. Eu ministro muito sobre cura nessa passagem. E aí depois ele disse, olha, aí falava ele ainda, Jesus ainda estava com a mulher do fluxo de sangue, ele ainda estava terminando de falar, filha, olha só, a tua fé te salvou, coisa linda, né, assim? Ele estava ali ainda naquela unção, naquele, oh, aleluia. Aí chega, falava ele ainda, Jesus cheio de unção, cheio de poder, cheio de amor, aí chega lá um abençoado. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que é Jairo, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Jairo fez o quê, hein? Coitado. Eu, na pele dele. Não é assim? Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Não seja um portador de má notícia, não. Porque isso que faz é portador de má notícia. Nós somos portadores de boas novas. Se um irmão chega para você, cheio de fé, amados, já me vieram com cada coisa absurda, que eu olho assim e faço, essa pessoa está crendo, meu Deus. Eu olho assim, aí miro na palavra e digo, eu creio também. Aí eu ainda fico pensando, por que se ela crê assim, eu não posso crer também? Como assim? Amém? A fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Amados, quando eu tenho dificuldade em alguma área, o que é que eu faço? Palavra. Amados, eu tenho que botar minha mente cativa ao meu espírito. Lembra que Jesus disse que era para a gente não duvidar no coração? Esse coração é o nosso espírito, a gente não pode duvidar. Amém? Não pode duvidar nem na nossa alma, nem na nossa mente. Amém? Então, não seja portador de má notícia. Se um irmão chega para você cheio de fé, cheio de ânimo, cheio de alegria, irmão, ora aqui por mim, me ajuda aqui, vamos dar ações de graças. Olha, né? Aí você olha assim e fala, eu não queria nem dizer, bicho, mas já morreu. É assim? Portador de má notícia. Em nome de Jesus, não seja um portador de má notícia. Saia daqui hoje convicto, crente, sabendo que você é portador das boas novas. Amém? Aí o que é que Jesus fez? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, ele nem ligou. Como fez pastor Paulo ontem, né? Beijinho no ombro. Nem ligou. Foi-se embora. Aí ele disse, ó, diga ao chefe da sinagoga, não temas. Tem que fazer o quê? A fé? Crer somente. Ei, fique peixe, relaxe, eu estou aqui. Amém? Contudo, olha só o 37. A irmã me deu o mote aqui, né? Olha o 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão quem? Pedro, Tiago e... Por que será? Chegando à casa do chefe, aí ele botou lá, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e pranteavam, e faziam aquele... Já viram o filme do povo judeu? São escandalosos isso. Eu sou descendente de judeu, e pensa um povo... tudo eles fazem o maior... O povo diz que italiano faz o drama, mas judeu faz muito mais. Eu imagino a zoada, que esse povo... As mulheres pranteando... Ao entrar, ele disse... Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, apenas dorme. E riam-se deles. Incrédulo é um negócio... Amados, incredulidade fede. Incredulidade fede. Quando chega um incrédulo perto de mim, eu já fico logo... Igual Jesus fez aqui. Riam-se dele. Tendo, porém, mandado sair todos. Não ficou um incrédulo perto dele. Amados, faça carreira. Você prega para ele. Se ele vir com incredulidade, você fala a palavra. Com autoridade. Ele não quer crer? Problema, dê as costas e deixa ele falando sozinho. Eu não chamo ninguém para orar para mim em posição de mãos. Se a pessoa não estiver crendo. Está fazendo o que ali? Atrapalhando a unção? Amém? Só ando com gente ousada. E eu digo a vocês, eu não sei você, mas quando eu vejo uma cadeira de roda, me dá uma vontade de dar uma voadora.
Você não tem essa vontade, não? Que eu tenho. Porque eu sei que Jesus operava em alguns dons, como a mulher do fluxo de sangue. A tua fé te salvou, não é assim? Alguns milagres, eles precisam do dom da fé, do dom de cura em operação. A não ser que a pessoa que está sendo ministrada creia. Amém? Eu não posso orar por alguém sem o dom em operação. Eu vou ensinar isso na apostila, amém? Sem o dom em operação e a minha fé simples levantar ela. Ela tem que crer e concorda com a minha, amém? Quando uma pessoa se levanta, o dom de fé está em operação. Agora, com a minha fé, amém? Agora, quando ela crê, ela sozinha não precisava nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Ela sozinha, ela se levanta. Se ela tiver com fé, ela sozinha levanta. Agora chega o ministro lá, dá uma palavra, dá a mão e levanta. Amém? Eu não sei vocês, eu digo isso, o povo diz que eu sou doida. Mas eu não vou morrer antes de ressuscitar, pelo menos 3. Anota aí. Eu vou. Tu crê? Porque eu creio. Deus não colocaria isso no meu coração se isso não fosse acontecer. Eu sei que eu vou ressuscitar. Uns 3. Amém? E eu digo a você, eu ainda vou andar nesse nível de fé, de ver as cadeiras de roda voando. Eu creio. Que eu vou... Amados, os lenços dos apóstolos curavam. Ah, eles eram mais especiais? Não. Era como eu, como você. A mesma fé que tinha sobre os apóstolos está comigo e está com você. Amém? Quem tem que andar no nível de fé sou eu. Amém? Quem tem que andar no nível de fé é você. E Jesus disse, se você disser ao monte e não duvidar no seu coração, mas crer no que se diz, vai estar feito. É a sua fé. Amados, você tem que entender uma coisa. O poder é de Deus. Amém? Nós não conseguimos fazer nada sem o poder dele. Amém? Mas a fé é sua. A fé é sua. Senhor, porque não está acontecendo? O poder está aqui, ó, na sua cabeça. Sobre você já assim, ó. A bênção se manifesta, só esperando assim. Creia, meu filho, creia. Bora, rapaz, crê. E na hora que você crê, acontece. Amém? Amados, é tão linda essa palavra. Aí tem gente que quer, aqui em Marcos 11, espiritualizar. Não, porque Jesus não estava falando de um monte literal, não. Ele estava falando de um monte de problemas. Misericórdia. Se ele disse que era um monte, ele não tinha acabado de falar com a figueira de pau? Entende? Enfermidade. Eu não sei vocês, mas eu oro. Quando eu vou orar por enfermidade, eu sou altamente específica. Irmã, qual é o seu problema? Ah, eu estou com a dor de cabeça. Aí eu oro pela dor de cabeça. E eu falo com a dor de cabeça. Eu sou doida. Ah. Vai orar por câncer? Tem um medo de câncer não, irmão. Bota a mão, câncer. Eu digo assim mesmo. Quem me viu orar sabe. Câncer, eu te ordeno, em nome de Jesus, seque até as raízes. Sabe o que é que eu estou fazendo? Marcos 11, 25. Amém? 24, 22, 23, 24, 25. É isso, amados. Você tem que ser ousado no reino de Deus. Eu nunca vi uma pessoa andar em fé. Aí você chega perto da pessoa. E aí, irmão? Vai indo, né? Tá bem. Tá na bênção. Nem você, acho que nem ele acredita, né? Tá na bênção. Fé, do mesmo jeito que eu disse a você que incredulidade fede, fé contagia. Quando você chega perto de uma irmã, aquelas irmãzinhas sapatinho de fogo, eita, aleluia, e você chega perto dela e a irmã está no óleo, não é não? No fogo, e você chega perto dela e ela ora, e as coisas acontecem na vida dela. Amados, as pessoas pensam que Deus só se importa com as grandes coisas.
Não, amados, Deus se importa com as pequenas coisas. E você pode exercer fé no seu dia a dia para tudo. No seu trabalho. Eu sou vendedora. Na verdade, eu sou vendedora, eu sou orgulhosa disso. Eu sou publicitária, sou mercadóloga, eu sou formada em publicidade, em marketing. Não é marqueteiro, amém? É mercadólogo. Eu sou mercadóloga e trabalho num veículo de comunicação, num jornal. Mas eu sou gerente comercial desse jornal e eu vendo espaços nesse jornal, espaços publicitários. Mas aí, frigindo os ovos, eu sou vendedora. Tenho orgulho de ser vendedora. É porque, como é uma venda muito técnica, aí tem esse nome todinho, né? Publicitária, mercadóloga, não sei o quê, mas eu sou vendedora. Amados, eu não faço uma venda que não seja por fé. A crise esse ano está às portas, está assolando. Época de campanha política, ninguém anuncia, ninguém faz nada. Se eu mostrar a vocês minha comissão, aí vocês vão entender o que é andar por fé. Porque jornal já é difícil de vender. Eu digo a vocês, jornal é difícil de vender. Jornal, você bota um anúncio hoje, amanhã está enrolando peixe. Meu Deus, está gravando isso, meu patrão vai me matar. Não, né? Não. Então, assim, jornal, infelizmente. Mas na hora que ele está ali, o anúncio, ele faz um grande impacto, aquela coisa, vamos aliviar, né? Faz um grande impacto e tal. Mas, amados, é muito difícil. E eu acordo de manhã, Pai, eu te louvo por cada contrato. Eu vou para o cliente, eu vou orando por ele. Pai, vai na minha frente. Olha, vai lá. Quando eu nunca cheguei num cliente. Faz 23 anos que eu trabalho com vendas. Tem algum vendedor aqui, pega essa revelação. Eu nunca cheguei num cliente para dizer assim, para ele dizer assim, Karina, estava ali esperando, vou comprar 10 páginas. Nunca. Toda vez que a gente chega num cliente, ele diz assim, rapaz, está tudo tão difícil. Olha, ninguém está comprando nada. Meu comércio está horrível. Não é assim? Alguém já vendeu alguma coisa aqui? Já escutou isso? Porque eu escuto isso direto. Mas, amados, quando eu saio de casa, eu vou exercendo fé. Pai, eu te louvo, porque hoje as portas vão se abrir. O meu cliente, quando eu chegar lá, ele pode nem estar precisando, mas ele vai comprar. Pai, vai na frente. Amados, é tão lindo. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu abri meu e-mail, né? E todas as propostas que eu passei de ontem para hoje estavam no meu e-mail com resposta. Vamos fazer, vou fechar. É isso mesmo. Dá para melhorar só um pouquinho o preço que eu fecho? Você pode exercer fé na sua família, no seu trabalho. Nas pequenas coisas, Deus cuida de você. Você acredita que essa semana eu fui me encontrar com os jovens lá em Ponta Negra, os meninos tudo dizendo, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Aí eu dou lição de fé, né? Eu adoro. Não tem vaga, não tem vaga. Eu disse, pois vai ter. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, porque quando eu chegar lá, minha vaga está garantida. O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, a vaga estava lá me esperando. Amém? As pessoas pensam que fé é só para os grandes milagres, aleluia, quer espiritualizar tudo. Não, amados. Jesus exerceu fé com pé de pau. E ele exerceu fé com demônios, ele exerceu fé com cura, ele exerceu fé, não é assim? Com cegos. Agora, a fé, princípio básico, a fé fala. E a boca fala o que o coração está cheio. Se você só tem murmuração, se você só escuta zoada. Eu deixei de assistir jornal, eu não ligo minha televisão. Não estou fazendo a doutrina nem o dogma. Amém? Eu sou uma pessoa altamente informada, eu leio muito. Amém? Eu trabalho no jornal, não tem como eu não ser informada, né? Tem a internet, mas da minha mente ungida, abençoada, que Jesus me deu para assistir as poucas vergonhas que passa na televisão. E o jornal é o seguinte, quando está passando tragédia, eu mudo. Para não me contaminar. Não escuto pregação fora da palavra. Se tiver fora da palavra, eu não escuto. Se eu for convidada para um lugar e a pessoa estiver pregando, eu me levanto e vou-me embora. E se eu estiver na minha casa, às vezes você está no YouTube, aí manda uma pessoa, amada, vê essa mensagem aí, uma benção, né? Aí eu vou lá no YouTube assistir. Amado, se tiver duas palavras, basta duas palavras da palavra, eu digo,
Jesus fez isso. Botou para fora todo mundo que não estava crendo como ele. Paulo, quando estava ministrando lá na frente, a Bíblia diz que ele fez a mesma coisa. Ele estava ministrando, o pessoal chegou perto dele incrédulo, não estava crendo, que estava chacoteando dele, tirando onda, né? Como chama hoje em dia, tirar onda, né? Tirando onda. O que é que ele fez? Deixou os caras, foi embora. Ele se juntou com quem estava crendo e foi embora. Amém? Estava olhando o relógio. Não, a gente podia fazer assim. A gente podia fazer mais 10, 15 minutinhos, encerra mais cedo e aí toma uma aguinha, pode ser? Ou estão precisando parar muito? Não? Então a gente segue só mais 15 minutinhos. Amém? Até, não para um som, não. Amados, o que você fala vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu não sei se você conhece aquele crente, sabe aquele desenho animado da hiena? Ó dia, ó vida, ó azar, ó, né, assim, ó céus, né? Corra dele. Antes de correr, você dá uma palavra, amém? Irmão, tem de bom ânimo. Não é assim? Você tenta levantar ele. Se ele não crê, mesmo assim, se ele não crê, olha, pega o beco. Sai de perto dele. Não se contamina. Pois é. A incredulidade dele pode... O entendimento, é. Oh, glória a Deus. Ele pode rejeitar. Amém? Antigamente eu me angustiava. Quando eu orava, quando eu falava, ministrava para alguém e essa pessoa não cria. Eu me angustiava, eu ficava, meu Deus. Aí o Senhor falou no meu coração, disse, filha, creia, porque a minha palavra nunca volta vazia. Se não foi agora, um dia ela vai frutificar. Relaxe. Aí eu me acalmei, porque eu ficava angustiada. Quando eu dava uma palavra para alguém, principalmente pessoas não crentes, que precisam muito mais, né? Precisam de salvação. E essa pessoa não recebia, eu ficava muito triste. Mas aí o Senhor me tratou. O Senhor falou, olha, pode não ser agora, mas vai acontecer. Amém? Porque existe um tempo entre o que você crê, o que você ora, para a manifestação daquilo que você está crendo. E é nesse tempo que muita gente se perde. Porque não persevera na fé. Perseverar na fé, irmã Karina, é ficar o tempo todo, porque lembra que eu falei que a fé está ligada na sua confissão? Não quer dizer que você vai passar o dia todinho agora repetindo a palavra. Blá, 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 repetição. Não vai funcionar muito não. Até pode funcionar. Deixa eu explicar para você. Pode até funcionar, porque Deus ele vai descer no seu nível de fé muitas vezes. Às vezes eu não entendia como é que eu já estava com muito tempo de evangelho, ministrando a palavra, com unção, tá aquele negócio todo. E às vezes chegava uma pessoa lá, meu Deus do céu, tinha, né? Recém-convertido, não sabia nem orar direito. Pá, acontecia. Aí eu digo, meu Deus, por quê? Primeiro a fé simples, né? Tá puro, pá, pum. Novo convertido é uma bênção, tudo que você diz ele crê. Oh, coisa linda. Você chega para o novo convertido, olha assim, 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 assim. Sabe? E ele come tudo. Pá. Então, por isso que é bom ensinar bem os novos convertidos, amém? Para eles poderem pegar já o pirão, né? Da palavra. E quando você começa a falar a palavra, isso não é o melhor de Deus, amém? Mas você pode fazer isso, fala a palavra. O que é que acontece? Não é a sua repetição que vai fazer
certo? A coisa acontecer. Mas quando você fala a palavra e você medita na palavra, você come essa palavra, você acorda com essa palavra, você vai dormir com essa palavra, você respira com essa palavra, amém? Quando isso acontece, o que é que vai acontecer? Você falando a palavra, eu gosto de dizer isso, o ouvido mais perto da sua boca é o seu. Então, quando você fala a palavra, quem está ouvindo primeiro é você. Então, na hora que você fala a palavra, e fala, e fala, e fala, uma hora, ela vai... Aí, nessa hora que você crê, acontece. Não é você repetindo o que vai fazer acontecer, amém? Mas, muitas vezes, de tanto você falar aquilo, fala uma, fala duas, fala três, fala quatro. Na quinta, creu, aí acontece. Entende isso? Vai acontecer quando você crer, não quando você repetir. Mas às vezes a repetição do que você está falando faz com que você creia. Por que não? Não é? A Bíblia não diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra, e se eu falar, eu não costumo falar, eu costumo ouvir pregações. Quando eu estou fraca em alguma área, o YouTube é uma bênção. Eu abro o YouTube nas ministrações mais abençoadas. Eu tenho uma... não é biblioteca, porque não é livro, né? Mas assim, eu tenho... eu tenho um acervo pessoal de ministrações que eu comprei durante o longo dos meus quase 16, 17 anos de convertida. Toda vez que eu assistia uma pregação abençoada, eu perguntava logo, tá gravando? Eu quero comprar o CD. E eu tenho um acervo enorme, baixo na internet. Quando eu sei que quando tem eventos na igreja, a primeira coisa, cadê o vídeo? E eu salvo no meu computador. Eu tenho um HD com 1 tera lá, só de torando assim, muita coisa. Então eu vou lá ouvir, eu escuto, eu medito, eu falo para mim, falo para minha carne. Ei, fica na tua aí. Eu já sou curada, amém? Vou mostrar que eu vou. Não, se compadecia. Ou seja, a mesma coisa aconteceu com João, com Pedro e João. O grande pró nosso é esse, durante o dia que vivemos. A nossa fé, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não é do tipo de Deus e nem nossa vida é uma vida de piedade. A fé opera pelo amor, não é assim? Pois é. Olha, ratinho, né? Ratinho. Ratinho desiste. Não acontece. Com aquela multidão que corria atrás dele, eu achei difícil ele chegar cedo. Ele demorava a chegar nos lugares.
seca. E você, eu creio que esse homem também foi curado, porque nesse dia, ele estava lá a vida toda, nunca teve fé, mas nesse dia ele teve. O que eu acho lindo, que ele estava falando ali sobre Jesus, eu fiz um trabalho sobre marketing de relacionamento e eu li mais de 30 livros de todos os papas que existem de marketing de relacionamento. E eu li muito. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu digo a vocês, eu nunca vi um líder para se relacionar e para ensinar-nos a como nos relacionar com as pessoas como Jesus. Amados, você tem ideia do que você chegar para um cego e disser, que queres que eu te faça? Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Se relacionando. Meu filho, vem cá. O cara é cego, claro que ele queria ver, né? Né? A gente pensa, Jesus também, que besteira, né? Perguntar um negócio desse. Não, amados. Jesus chegou para ele, filho, vem cá. Jesus estava vendo que ele estava cego, amém? O que você quer que eu te faça? Conta para mim, eu estou aqui, eu vou satisfazer o desejo do seu coração. Você passou tanto tempo com isso, mas hoje eu cheguei e eu estou aqui. O que é que você quer que eu te faça? Amém? Jesus se relacionava, Jesus conversava, Jesus olhava nos olhos, Jesus era cheio de amor. E a fé só opera por amor. Então, como o pastor mesmo falou, não adianta você estar cheio de fé, mas não andar em amor. Porque também não funciona. Amém? Mas eu só queria que o que eu frisasse bem aqui hoje é justamente isso. Quando você fala, crê no seu coração, não duvida, acontece. E é a sua fé que faz isso. Amém? Amém? Amém, é verdade. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem do ouvir, e o ouvir, no original, é uma repetição. O ouvir, o ouvir, o ouvir, o ouvir, o ouvir. Pela palavra, exatamente. A fé vem pela palavra. Isso. A palavra de Deus. Mas é essa palavra aqui que ele está falando. Amém? Na verdade, essa palavra é Jesus. Amém? Essa palavra é Jesus. Ouve Jesus. Por que eu disse a vocês? Lembra? Hebreus é importantíssimo. Amém. Mas para mim, Jesus falando, Ele é a palavra. Amém? Ele mesmo ensinando para a gente. Aí tem uns livros aí que eu li, Jesus, o mestre do amor, o mestre dos relacionamentos, o mestre dos mestres. Já viu esses livros? O mestre do amor. Se você já é apaixonado por Jesus, quando você termina de ler, você está mais apaixonadésimo por Jesus. Acho que é ele, esses livros todos. Ele estudou a inteligência emocional de Jesus e ele mostrou. É lindo esse livro. E o mestre do amor, meu amigo. Aí você vê os milagres acontecendo no ministério de Jesus. Porque ele era o amor. Porque era a terra dele. O profeta em sua casa não tem honra. O pessoal, sabe o que é que eu imagino? Lembra que eu disse a você, o filme 3D? Eu fico imaginando a família de Jesus, as pessoas que viram ele crescer, viram ele lá trabalhando com o pai dele, não é assim? A gente não já falou isso hoje aqui? Aí os cabas olhavam para ele e faziam assim: esse caba, comedor de feijão feito eu, peixinho, come peixe comigo. Não é isso? Agora opera milagre. Eu vi, ele nasceu de Maria. Que história é essa que é filho de Deus agora? Porque a necessidade de todo evento trazer pessoas de fora, é verdade.
Fulaninho de novo. Você gera em você uma expectativa tão grande para aquele evento, tão grande, que a pessoa chega na casa e diz: eu senti o poder de Deus aqui. Aí você vai estar toda chorando, diz que é unção. Não. É porque as pessoas que vieram com uma expectativa tão grande que tudo que ele disser, aí que é o grande perigo, leva uma emoção, uma carga de emoção tão grande, que toda besteira que ele disser, heresia, ele está incluído. Está dizendo que foi um poder extraordinário. Fé não é emoção, amém? Fé não é emoção. Mas eu quero que vocês saiam daqui hoje com a fé do tipo de Deus, falando com as montanhas, crendo no coração e acontecendo, amém? Eu creio assim. Quando eu saí de casa hoje, e foi a minha oração ao Senhor, eu disse: Senhor, que aquela palavra gere aquilo que você determinou que gerasse. Do mesmo jeito que Jesus falou ali, aquelas pessoas vão sair dali crendo daquela forma. Eu creio assim, amém? Porque a palavra, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz que um povo que conhece a seu Deus será forte e realizará proezas, maravilhas. Amém? Então é isso. Amados, de novo, se nós não pudéssemos fazer as coisas que Jesus fez, e maiores ainda, Ele não teria dito isso. Amém? Então, se Ele disse que eu posso fazer, eu posso. Amém? Lucas, conta, irmã, para a gente encerrar. 24, 32. E disseram porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amém? Amém. Eu espero que vocês saiam daqui hoje sem muito reteté, mas com convicção. Amém? Amém? E eu creio nessa palavra. Se eu não cresce nela, eu acho engraçado. Eu imito um amigo meu pregador que ele diz assim: da Bíblia, eu creio até nos mapas. Essa frase não é minha, estou imitando, mas eu achei tão bonitinha e eu falo isso. Amados, da Bíblia a gente tem que crer até no mapa, amém? Pastor, posso orar para nós encerrarmos? Aleluia, Pai, amado Pai Celestial, nós te damos graças. Graças pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, porque a tua palavra é tudo que nós temos. Tudo que temos, Pai, é a tua palavra, e nós andamos e nos movemos na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por corações hoje saindo daqui transformados, mulheres e homens cheios de intrepidez, Pai, cheios de fé, Senhor, para enfrentar todas as suas montanhas, Pai. Não vai ficar nada diante deles, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque esta palavra a partir de hoje vai fazer mudança nas vidas, Senhor. Eu creio, Pai, muito obrigado. Essa semana vai ser próspera. Eu declaro, Pai, a tua prosperidade sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que um povo que conhece o seu Deus é forte e vai realizar proezas. E nós vamos andar segundo a tua palavra, sendo fortes e realizando proezas em teu nome. Muito obrigado, Pai, que nós voltar para casa em paz e em tranquilidade. Em nome de Jesus. Amém.
te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, meu coração eu entreguei a ti, Senhor, e percebi que és tudo que eu procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa